Então, no versículo 60, vamos ler no versículo 60. Hoje eu não sei porquê, mas o Senhor mandou falar sobre a Bíblia. Tudo que a Bíblia faz em nossas vidas. O dia inteiro matutando nessa palavra. Jesus. Então diz assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-los: isto vos escandaliza? Quer dizer, perguntou: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? E aí, lá no 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Pode se sentar, igreja. Olha, queridos, não sei. Hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração doeu o dia inteiro. Porque hoje em dia está super difícil falar a verdade para a igreja. Porque as pessoas não aceitam mais a verdade. O evangelho está todo distorcido. As pessoas querem adequar o evangelho da forma que eles tenham condições de permanecer naquilo que dão prazer. Então, o Senhor me levou a ter essa palavra. E aqui Jesus, ele estava numa multidão fazendo um sermão. Só que o Senhor começou a falar duramente com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam indo atrás de Jesus, porque ele tinha transformado pão e peixe, multiplicado pão e peixe, para alimentar o povo. Então o povo, sabendo disso, começou a ir muito atrás dele, em multidões. E Jesus, ciente de que eles estavam atrás dele, não por ele, mas pelo que ele podia fazer. Amém? Amor, vamos sentar para cá. Então, para que nós, Jesus sabendo que muitos estavam atrás dele, por causa do que ele fazia e não por causa dele, ele começou a falar duramente com as pessoas. E aí, os apóstolos, querido, perguntou para ele assim: você não acha que é duro demais o que está falando? As pessoas estão indo embora. As pessoas não querem ouvir. E aí Jesus diz para eles: por acaso vocês também querem ir? E aí Simão Pedro: não, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Santo de Deus. Queridos, olha, o Senhor, Ele ama muito nós. Ele nos ama demais. Deus nos ama muito, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Só que tem uma coisa: Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Jesus, Ele não está preocupado se você vai atrás dele. Porque olha o que Ele disse aqui, para o apóstolo dele: quer ir embora também? Se você não está se sentindo bem com o que eu estou te falando, você quer ir embora também? Porque o Senhor, Ele não interfere em nossas escolhas. Se eu quero continuar uma vida que vai me levar à morte eterna, é um problema meu, não é de Jesus. Jesus, Ele quer pessoas que realmente queiram estar com Ele na eternidade, de coração puro. Não atrás dele porque Ele pode fazer coisas, dar coisas.
O Senhor realmente quer salvar a todos, mas a escolha está na nossa mão. E Ele deixa isso claro. Queres ir também? Fica à vontade. É você que escolhe o que você vai fazer da tua vida. É você que escolhe para onde vai tua alma após a morte. O Senhor deixa isso bem claro. A Bíblia diz que o pecado, ele fede para Deus. Então quando a gente está envolvido no pecado, Deus vira as costas para nós. Porque o pecado para Ele tem cheiro ruim. Então o Senhor pediu para mim falar hoje da Bíblia, a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Tem vários sentidos e vou falar dentro da Bíblia. Ela é verdadeira. No Salmo 33, 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então a palavra de Deus não tem como entortar, não tem como mudar de percurso. Não adianta eu querer distorcer o Evangelho para ele continuar no mundo do jeito que eu quero. Porque a palavra de Deus ela é reta, ela não vai mudar. Até o fim dos tempos, ela não mudará. Em Romanos 8, 28, todo o fazer dele coopera pro bem. Nada escapa. Gente, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando é doído, mesmo quando acontece algo que dói, dentro da gente, tudo que Deus faz, Ele coopera para o bem. Entende? Mesmo que a gente não entenda, a gente chore, mas o Senhor, dele nada escapa. E tudo que Ele faz é para o bem. Em Salmo 119, versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdadeiras desde o princípio. Lá em Abacuque 1,4 diz: a lei se afrouxou, a lei humana e a palavra de Deus não muda. Por quê? Desde que Deus formou o mundo, desde que Deus criou o mundo, a palavra dele é a mesma. Ele sempre deu a mesma ordem para o homem. O homem afrouxa as leis de Deus para se adequar dentro do que ele quer fazer, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma desde o princípio do mundo. Amém? A palavra de Deus é pura. Em Salmo 12, 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em catinho de barro, depurada 7 vezes. Olha só. Então, quando a gente quer apurar uma joia, fazer algo puro, como se faz? Põe no fogo e derrete para apurar, para tirar as impurezas e deixar só o que é de melhor da joia, certo? O catinho de barro é um recipiente feito com argila especial que aguenta temperaturas altíssimas para apurar o ouro. Então, nós, queridos, nós somos feitos de barro. Nós somos um vaso especial feito de argila. Entende? E Deus tenta tirar de nós, amado, a melhor parte, a melhor essência. O processo de fundição no catinho separa o metal precioso, por exemplo, como o ouro. Então, querido, às vezes a gente é como se diz, quebrado, refeito, aquecido com as coisas que a gente vive no mundo, que às vezes a gente questiona, né? Meu Deus, por que tanta coisa acontece comigo? Porque às vezes Deus está nos aquecendo para que Ele consiga tirar a essência melhor de nós, que tem dele, melhor de nós, dentro de nós. Porque nós humanos, nós temos a essência decaída. A gente gosta do pecado. O pecado nos satisfaz muito. Uma vez eu estava pregando, eu estava falando da carne, pó, pecado. E o Senhor ministrou no meu coração que nós somos feitos dessa terra, desse barro. Por isso a nossa ligação é tão forte com esse mundo.
Por isso que é tão difícil para a gente matar a nossa carne, porque a gente faz parte desse mundo. A palavra de Deus, quando quando nós permitimos receber, é isso que ela faz conosco. Ela tira de nós a essência, a melhor essência de Deus. Extrai a essência pecaminosa, a caída, o egoísmo, a rebelião, e extrai a vontade divina. Aí a gente passa a ter que a vontade divina nos faz puros. Amém? No Salmo 19:9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Gente, temor não é medo. Quem tem temor de Deus não tem medo. O medo é outra coisa. Quem tem temor de Deus, ele entende a soberania de Deus, o quanto Deus é grande e o quanto nós dependemos dele. Isso é o temor. Por causa disso, então, que a gente precisa, amado, entender que nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter temor. Em Provérbios 35 diz: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Gente, Deus nos guarda. Se nós confiamos nele, meu Deus, a gente pode descansar, que a gente vai alcançar tudo que o nosso coração anseia. Tudo. Eu fico observando, a gente às vezes fica observando as pessoas que vêm falar com a gente, que não vai na igreja, ou que já foi, que saíram. Meu Deus, as pessoas não percebem, não conseguem entender que elas estão padecendo por falta de Deus, por falta de conhecimento. Tem gente que não lê a Bíblia, e você vai falar de Deus para ela, ela fala umas heresias que tirou das redes sociais, ou de alguém que falou porque não quer aceitar a verdade, e ela vai se enganando com as heresias e permanecendo na mão do inimigo. A palavra de Deus também, ela é reta e absolutamente confiável. Isso está em Salmo 119:38. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Gente, olha só. Quando alguém está na igreja e ele recebe um milagre, um testemunho, que ele fala para a pessoa desse testemunho, esse testemunho causa na pessoa, fortalece a fé, glorifica a obra divina e inspira outras pessoas. É isso que o testemunho de Deus causa nas outras pessoas. Agora você fica vendo o testemunho das pessoas que estão no mundo. Gente, eu chego na segunda-feira no meu trabalho, as mulheradas estão sentadas lá no fundo, esperando o horário de paola, e elas estão lá falando o que elas fez no final de semana, os testemunhos. Que eu fui não sei aonde, bebi até. Porque eu falei a verdade para fulano. Porque eu cheguei em casa, meu marido achei que não sei o que, e eu falei um monte para ele. Porque eu não preciso disso. Então, o testemunho do mundo não te leva a nada. Só que as pessoas acham bonito no outro dia dizer que bebeu até cair, que bebeu até vomitar, que não sabe como chegou em casa dirigindo. É legal, você vê ele se divertindo disso. Ele se diverte com isso. Isso é o testemunho do mundo. Isso é o testemunho que Satanás coloca em nossas vidas, que esse mundo coloca. Mas os testemunhos de Deus, ele é edificante. Ele ergue a fé da gente, ele glorifica a obra divina e inspira outras pessoas a buscar a Deus. Amém? O Salmo 119:89: para sempre o Senhor está firmado a tua palavra no céu. A palavra de Deus é eterna, é imutável, transcendente e transcendendo o tempo, as falhas humanas e a instabilidade do mundo. Então o mundo pode virar do avesso. O humano pode querer adequar
a palavra de Deus da forma que ele achar que deve. Mas a palavra de Deus vai continuar sendo a mesma. Não vai mudar. Para aqueles que querem ouvir a verdade, a palavra de Deus continuará a mesma. A palavra de Deus também é divinamente inspirada. Então lá em Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Tem pessoas que falam que não acreditam na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Mas a pessoa que diz isso nunca teve contato com o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você tiver um contato com o Espírito Santo de Deus, você vai entender que a Bíblia ela não foi escrita por um homem. O homem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Não foi o homem que escreveu. Pode falar o que for, mas não foi. Então, aquele que diz isso, ele nunca teve contato. Ele nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Ele nunca foi tocado pelo Espírito Santo. Porque a partir do dia que você tiver esse contato, você vai ter certeza absoluta de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus nunca se adaptará à vontade do homem. Então, prostituição, homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, amaziado, mentira, vícios, homicídios, defamação, para Deus serão sempre pecado. Para Deus será sempre pecado. Não muda. Não é a nossa vontade que vai se adequar ao Evangelho de Deus. É nós que temos que se adequar ao Evangelho de Deus. Porque ela não vai mudar por nós. É nós que temos que mudar por Deus. Em Salmos 19:7 diz que a palavra de Deus também é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Gente, quando a gente recebe pessoas para conversar, a gente percebe o quanto que as pessoas são feridas na alma, porque é a parte que Satanás usa para nos tirar da presença de Deus. Tá? Nós somos trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo ele serve para ter o contato com esse mundo físico. É só para isso que ele serve. A nossa alma é ela que guarda todas as emoções, todas as tristezas. E o Espírito Santo que está dentro de nós é esse que causa o vazio existencial nas pessoas, porque ele tem o desejo de se ter o contato com Deus. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente percebe quantas pessoas são feridas, rancorosas, amargas. Por quê? Porque falta um contato com Deus. Então, gente, a palavra de Deus, ela fortalece a alma abatida. Ela traz esperança. A pessoa que põe uma arma na cabeça e se mata, é porque não existia nenhuma esperança dentro dela. Porque eu estou fazendo tratamento de depressão. Eu tenho tristeza? Tenho. Mas eu jamais vou ter coragem de tirar a minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu vou se eu fizer isso. As pessoas que fazem isso, elas perderam a esperança. Elas não têm conhecimento de Deus. Elas são leigas. Porque, gente, eu não sei por quê que é tão difícil as pessoas lerem a Bíblia, né? O inimigo, não sei, ele segue a gente de uma forma que a gente não lê, quando lê não entende. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me ler e entender. Se eu não tiver a ajuda dele, eu não consigo entender o que eu estou lendo. Amém? Eu fico, nossa, mais amém. O Salmo 119:72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouros e de prata. O salmista fala para Deus: Deus, para mim vale mais a tua palavra do que ouro e prata. Aquele que tem intimidade com Deus recebe do próprio Deus
a revelação dos céus. Queridos, olha só. Ai, Deus, eu não quero me vangloriar porque eu sou tão pecadora quanto vocês. Mas eu busco, eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia, eu creio no Deus que eu servo. E às vezes eu estou lendo alguma coisa e falo assim, Senhor, para que isso? E Ele ministra a resposta no meu coração. Outro dia, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me levou a uma palavra que eu falei, Senhor, aí Ele revelou toda a palavra, mas essa palavra não serve para me levar na igreja. A igreja nossa aqui, né? Eu pensei, amém. Eu preparei ela e deixei escrita. Aí, no dia do culto de conselho, um homem me convidou para pregar na igreja. Aí o Senhor falou no meu coração, é aquela palavra. É aquela palavra que eu te dei que você vai levar. Então, antes mesmo de eu fazer, o Senhor já preparou. Gente, isso não tem como, sabe? Isso não tem valor. Isso não tem valor. Não tem como explicar para as pessoas o valor disso. A alegria que isso traz ao coração. A felicidade que isso traz ao coração. Eu tenho problemas? Eu tenho me trato, eu tenho doenças? Eu tenho. Mas eu tenho alegria no meu coração. Porque eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu sei o quanto ele é importante. Ele vale mais que qualquer dinheiro, que qualquer ouro, que qualquer pessoa nesse mundo. Entende? E isso que nós temos que entender. Lá no Salmo 19:10 diz, doce ao paladar é a palavra de Deus. Então diz assim, ó, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, eu destilar dos favos. Então a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel saindo dos favos. E isso, para eu poder entender isso, eu preciso buscar. A lei procede da boca de Deus. A busca pela obediência, vontade divina deve ser nossa maior motivação diária. Gente, a lei sai da boca de Deus, mas a busca pela obediência, a vontade divina deve ser nossa maior motivação diária. Se não tiver essa motivação, eu não busco. Eu preciso ser motivado a buscar. Porque senão eu vou ficar lendo, ouvindo, e eu nunca vou entender o quanto é bom você ver, você sentir Deus falar no teu coração. Uma vez eu prestei um concurso, e sabe o que eu estava fazendo em São Paulo para viver? Eu estava fazendo rejunto de azulejo. Tinha um moço que colocava azulejo e ele não tinha ninguém para fazer o rejunte. Aí eu falei para ele que eu colocaria. E eu ia lá, meu irmão. Você tem que pegar um pedaço de chinelo e ir rejuntando, limpando, você tem que, sabe? Dá trabalho o negócio. As unhas tudo detonadas. Aí surgiu um concurso que eu fiz. Aí um dia eu estou lá fazendo um rejunte sozinho assim. O Senhor falou assim, te classifiquei no concurso. E eu fiquei tão feliz na hora que eu voltei para trás e falei para o moço, eu passei no concurso. Aí ele falou assim, quem disse? Deus. Nossa, louca. Aí quando saiu o resultado do concurso, eu fui lá e falei assim, moça, vim aqui colocar só o doutor que eu passei para uma vizinha minha, né? Nem computador eu tinha. Aí ela falou assim, não, seu nome não está aqui, não, tá? Deus disse que está aqui, tá. Aí foi, procurou, não, Ivone, não está, falei, tá. Eu falei, escreve lá em cima meu nome para ver onde ele aparece. Aí ela escreveu, apareceu em terceiro lugar. Eu fui uma das primeiras pessoas a ser chamada. Então, gente, esse relacionamento com Deus é algo que todo mundo tem que buscar. Todo mundo tem que buscar esse relacionamento. Porque não tem relacionamento melhor no mundo. Neste mundo não tem. Esse é fantástico. É inexplicável. Amém? O que obedece à vida, o fardo fica leve, tem paz e esperança. Ao que obedece. Em Provérbios 27:7 diz: a alma farta pisa
pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eita, agora estou toda arrepiada, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Quem está farto, pisa no favo de mel. Então, se eu estou com a minha barriga cheia, o que eu faço? Eu piso no mel. Ele se torna ruim para mim. Mas quem tem fome, até o amargo fica doce. Então, gente, a alma faminta, gente, ela busca Deus de tudo que é forma. Até nos piores momentos da tua vida. Até no momento mais difícil. Você vai estar buscando Deus. Entende? Mas aquele que a alma não tem vontade nenhuma de se aproximar de Deus, ele pisa no melhor de Deus. Ele pisa no que há de melhor de Deus. Então nós precisamos ter fome de Deus. A nossa fartura ou escassez altera a nossa percepção e a capacidade de valorizar as coisas. Então, amado, quando a gente tem demais, a gente não valoriza. A gente despreza, joga fora. Mas quando a gente está na escassez, na falta, a gente valoriza as coisas. Entende? Então, amados, quando nós estamos por cima da carne seca, às vezes a gente não dá valor ao que Deus tem para nós. E a gente acha que já tem bastante. Pobre e miserável somos nós. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E nós jamais poderemos, jamais saberemos o que Ele tem para nós. Porque o que Ele tem é melhor do que o que nós jamais possamos imaginar. Amém? Quando a Bíblia fala, Deus fala. Gente, a Bíblia é Deus falando. Tem pessoas que buscam revelação. Você não precisa de outra revelação. Deus se revela a nós através da palavra dele. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele não fez, Ele falou que haja luz, que haja separação da água e da terra. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Nós precisamos valorizar isso. Tem lugares no Ocidente que as pessoas não podem ter Bíblia. E as pessoas lá, gente, elas dão tanto valor à Bíblia, elas têm tanta vontade de ter uma Bíblia. Haverá um tempo que nós teremos fome, vontade de ouvir falar de Deus, mas ninguém poderá falar. Não haverá Bíblia para ler. Tem um lugar na África que eu não sei o nome. Sabe como que eles fazem culto lá? Cada pessoa decora uma página da Bíblia. Porque não pode andar com a Bíblia. Lá quando encontra pessoas falando de Deus ou com a Bíblia, eles enterram vivo. Então cada um decora. E eles se escondem para cultuar. E aí quando o pastor fala, por favor, alguém traz o versículo tal, aquele que decorou a página vai recitar. Gente, nós aqui ainda temos a oportunidade de poder buscar, de ler, entendeu? De ouvir Deus falar conosco. Mas tem lugar que já não pode mais, e isso vai chegar aqui também. Lula está caminhando já, porque Lula, ele é um dos apóstolos do Anticristo. Quando Jesus estava para começar o seu ministério na terra, ele mandou João Batista preparar o caminho, né? O Anticristo já tem um monte de gente preparando o caminho dele para ele aparecer. E o Lula é um deles. O Senhor me revelou isso. Amém? Então agora, para terminar, eu vou dizer bem rápido, mas eu não vou falar os versículos, que são muita coisa. O que a palavra de Deus faz conosco? Ela nos regenera. Quantas pessoas homicidas, drogados, prostitutas já se tornaram pastores, pessoas regeneradas, pessoas que ao invés de praticar o que praticava antes, usa isso, tudo que ela viveu, para socorrer quem precisa. Ela dá sabedoria. Gente, quando a gente busca Deus, você acha que essa palavra aqui que eu trouxe para você saiu da minha cabeça? Não sai. Não sai. Eu não tenho sabedoria para isso. Eu fico vendo o Silvano.
Se for depois que ele se apegou com Deus, ele faz umas coisas e fala assim, Jesus, é tu mesmo? Outro dia eu estava falando sobre a Bíblia com ele falou para mim um negócio, eu falei, nossa, cara, você entendeu? Então Deus dá uma sabedoria que a gente não consegue ver. Ela santifica. Então a gente começa a abandonar o que é ruim. A gente começa a se purificar. Produz fé. Então a palavra de Deus, gente, quando a gente escuta, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê os testemunhos, ela produz fé na gente. Produz esperança. Gente, aquele que crê em Cristo, ele tem esperança. Produz obediência. Gente, ninguém nunca, jamais conseguirá obedecer a Deus a não ser ouvindo a palavra dele. Sem a palavra de Deus, nós nunca vamos conseguir ser obedientes ao Evangelho de Deus. Ela ilumina, ela traz luz. Onde tem treva, ela dissipa a treva. Ela edifica, ela constrói, ela eleva. Gente, Deus tira a pessoa do monturo e eleva o lugar mais alto. Basta você crer. Ela sustém vida. Jesus, quando ele estava lá no deserto, em Mateus 4,4, Satanás falou para ele assim: se tu és filho de Deus, transforme a pedra em pão. E o Senhor diz para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aquele que ouve as palavras de Deus, ela sustém vida, ela dá vida. Limpa o coração. Gente, meu coração era podre. Pensa numa pessoa revoltada, amargurada, infeliz. Meus pais eu apanhei até. Eu casei, meu marido batia de manhã, de tarde e de noite. Deus me deu um filho com uma doença que eu sofri horrores para poder cuidar dele. Então, gente, eu era a pessoa que eu não sabia o que era amor de pai e mãe, eu não sabia o que era amor de marido, eu não sabia o que era respeito de marido, eu não sabia o que era ter amiga, porque as minhas amigas dormiam com o meu marido. Eu não tinha amigos. Então, querida, meu coração era podre. Eu nunca imaginei que Deus pudesse habitar nele. Meu coração era tão ruim, eu era tão amarga, que tudo que você falasse eu tinha uma coisa negativa para te dizer. Tudo que você me falasse eu tinha algo pior para te contar. Eu nunca pensava coisa positiva. Entende? E Satanás ama um coração assim. Se você tiver o teu coração assim, você pode ter certeza que tem espíritos andando contigo. Porque quando eu estava assim, andando na rua, eu já contei o testemunho, mas eu creio que nem todo mundo sabe. Eu estava andando na rua e já tinha ouvido falar que Deus, ele sabe todos os nossos pensamentos, mas Satanás não. Satanás só sabe aquilo que eu falo. E aí eu vi a placa de uma igreja e falei para Deus: Deus, se tu existe mesmo no pensamento, se tu existe, eu vou entrar naquela igreja e você vai me revelar porque a minha vida é tão desgraçada. Foi essa palavra que eu disse para Deus. Por que a minha vida é tão desgraçada, Deus? E aí eu entrei. E quando eu entrei, o pastor estava lá na frente e já se virou para mim. Ele era tão iluminado que ele já viu o espírito ruim que estava em mim. E aí eu comecei a entortar todo o meu corpo, as mãos foram para trás, eu comecei a fungar igual um animal. Do meu nariz saiu um ar quente que eu sentia queimando a pele. Só que a minha cabeça estava lúcida. Eu sabia o que estava acontecendo, eu via todo mundo. E o meu coração se encheu de um ódio tão grande das pessoas que estavam na minha frente, que eu queria matá-las. E aí Deus revelou: é por isso que a tua vida é tão desgraçada. Porque não sou eu que habito nela, é Satanás. Então Satanás ama um coração rancoroso, cheio de mágoa e rancor, porque ele faz o que quer da vida da pessoa. Então, amado, a única coisa que pode limpar o nosso coração e transformar, porque hoje eu amo meu marido, meu ex-marido que me bateu em Cristo Jesus, eu amo ele em Cristo Jesus, não meu marido. Eu amo meu pai e minha mãe, respeito, honro, porque a Bíblia diz que eu devo honrar de coração. Eu queria ver eles salvos, mas antes, se você falasse do meu pai e da minha mãe para mim, eu sentia verdadeiro ódio. E não é isso que Deus quer dentro da gente. Deus quer coração puro, limpo.
Então, gente, vigia. Vigia no que você guarda dentro de você. Vigia no que você acumula dentro de você. Porque a tua vida pode não andar para frente por causa dele. Mudança. Então, a palavra de Deus traz mudança à nossa vida. Transformação. Ensina. Quanto eu já aprendi com a palavra do Senhor? Quanto eu já aprendi? Revela. Porque o Senhor nos revela o que Ele quer de nós. Amada, a palavra de Deus nos revela. Gera temor. Em Êxodo 9:4 diz: não é medo, é reconhecer a soberania de Deus. Temor é reconhecer a soberania de Deus. Sara, no Salmo 107:20, fala que Sara, ele sara qualquer ferida. Sara ferida da alma, sara ferida física, sara feridas emocionais. Nossa, Deus recuperou tudo isso em mim, porque eu não tinha nada disso. Nada disso. Ele cria. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, profetize coisas boas sobre sua vida. Ser livre dos pensamentos negativos. Gente, se livre dos pensamentos negativos. A tua palavra, se tu profetizares coisas boas, acontecerá na tua vida. Mas se tu continuar pensando negativo como eu pensava no passado, você só vai fazer coisa ruim. Então profetize coisas boas na tua vida. Vence. Aquele que ouve o Evangelho de Deus, ela produz vitória. Deus é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Gente, isso aqui foi revelado por Deus. Quero que vocês pensem e reflitam em tudo que vocês ouviram aqui. Olha o quão é importante a palavra de Deus em nossa vida. Que a gente possa buscar, que a gente possa buscar a obediência, que a gente possa buscar o entendimento, a sabedoria, o discernimento, que a gente possa se firmar na palavra de Deus, porque só ela pode trazer refúgio para nós. Vitória. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Para a gente ir embora. Orar, vai ser recita a bênção. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor estava aqui conosco. Pai, isso eu tenho certeza. Pai, que essa palavra que o Senhor mandou hoje para nós, Pai, que ela viva em nossos corações, Senhor. Que ela não saia, Deus, por nada. Que por mais que o mundo possa, Pai, ser ou contra, por mais, Deus, que as pessoas podem, Pai, querer modificar a Tua palavra, que ela não saia do nosso coração, Senhor. Porque é ela que vai nos manter de pé. Ela que vai nos manter fortalecidos, Senhor, até a Tua volta, em nome do Senhor Jesus. O pastor Silvano vai dar a bênção apostólica. Não? Oh, meu amado Jesus. Então vou dar a bênção apostólica para nós irmos embora. Levanta suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E todos dizem amém. Irmãos, que palavra, né, irmãos? Faz tempo que não ouvo uma palavra dessa. Que palavra maravilhosa. Que essa palavra ela venha entrar nos nossos corações, que venha a refletir nessa palavra, porque se diante do trono do céu, isso é a mesma coisa de você comer uma picanha, bem gostosa, né? E vamos agradecer a Deus, né? Que essa semana seja uma semana de bênção para nós todos. Amém, irmão? Deus abençoe vocês todos.